Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico campeão, que visa a sua qualificação, que está de olho na sua aprovação neste concurso. E a gente continua a nossa preparação focada aí para o concurso de professor da disciplina de História, professor de História. Hoje eu trago a análise de um livro importantíssimo. É um livro que você deve ler com muita atenção, com muito carinho. Afinal de contas, todo o trabalho de historiador, de professor de História, vai perpassar pela análise que Jacques Le Goff faz no livro História e Memória. Então, eu posso dizer com convicção que este é um livro fundamental, um livro que você deve ter na sua estante e que deve consultar constantemente para o aprimoramento do seu trabalho enquanto historiador ou enquanto professor de História. O livro História e Memória, de Jacques Le Goff, que a gente vai trabalhar ao longo da aula de hoje. Vamos falar, basicamente, no início da nossa aula, uma definição rápida, uma definição bem rápida do conceito de memória e de história, apresentado na obra pelo Jacques Le Goff. Memória, uma construção social, uma construção social que visa justamente a consolidação e o reforço da identidade coletiva. Já a história é uma operação intelectual do conhecimento e é uma operação cognitiva. Vamos conferir agora uma questão sobre este tema. Há duas espécies de imaginação a que o historiador pode recorrer. A que consiste em animar o que está morto nos documentos e faz parte do trabalho histórico, pois que esta mostra e explica as ações dos homens. É desejável encontrar esta capacidade de imaginação que torna o passado concreto, tal como Jorge Deby desejava encontrar talento literário no historiador. Mas é ainda mais desejável, pois é necessário que o historiador revele essa outra forma de imaginação, a imaginação científica, que, pelo contrário, se manifesta pelo poder de abstração. Fragmento extraído da obra História e Memória, de Jacques Le Goff, um livro essencial para o historiador. Aqui ele afirma que existem duas espécies de imaginação a que o historiador pode recorrer ao longo de seu trabalho, de sua investigação científica. Uma é o trabalho de animar o que está morto nos documentos. Isso aí faz parte do trabalho histórico, porque vai mostrar e explicar as ações dos homens ao longo do tempo. A outra é a imaginação científica, que deve permear a ação desse historiador para que ele consiga manifestar o seu poder de abstração. Para Jacques Le Goff, o historiador deve, alternativa A, trabalhar os documentos com a mesma imaginação que o matemático nos seus cálculos, ou o físico e o químico nas suas experiências. Como é que o matemático vai trabalhar nos seus cálculos? Como é que o físico e o químico trabalham nas suas experiências? De modo científico. Então, vai utilizar a chamada imaginação científica. Portanto, se o historiador
quer buscar a mesma precisão científica que o matemático alcança nos seus cálculos, se o historiador quer conseguir a experimentação, o empirismo que o físico ou o químico alcança nas suas experiências, ele vai ter que lançar mão de sua imaginação científica para alcançar seus objetivos. Então, a alternativa A é a correta. O historiador deve trabalhar os documentos com a mesma precisão científica que um matemático vai utilizar nos seus cálculos ou que um físico ou químico vai obter nas suas experimentações científicas. A alternativa correta, a letra A. Vamos verificar por que é que as outras alternativas encontram-se incorretas. Letra B. Banir as singularidades como objeto do seu trabalho para realizar uma pesquisa científica fiel à verdade dos acontecimentos estudados. Se o historiador quer buscar um trabalho mediante uma pesquisa científica séria, fiel, evidentemente que ele não vai poder banir as singularidades. Vai ter que levar em consideração, vai ter que levar em conta necessariamente as singularidades que aquele seu objeto de estudo apresenta. Alternativa C. Reduzir a história a uma mera narração, a um conto fundamentalmente de ordem pedagógica, para demonstrar o seu talento literário. Gente, de acordo com o que ficou explicitado no excerto do Jacques Le Goff, não é esta a tarefa do historiador. O historiador deve investigar os documentos e comprová-los, questioná-los, indagá-los, fundamentá-los de ordem científica. O historiador não precisa apresentar esse evento, que é o seu objeto de estudo, através de uma narração ou de um conto literário com uma ordem pedagógica. Não, o talento do historiador vai ser justamente utilizar a sua imaginação científica, o seu poder de abstração, como foi demonstrado no fragmento da obra História e Memória. Letra D. Explicar em um discurso narrativo, em prosa, as implicações ideológicas e políticas dos acontecimentos investigados. Não é esta a tarefa do historiador, como já comentamos. Letra E. Reivindicar para o seu trabalho de pesquisador o caráter de arte literária, colocada sob a caução imperiosa do real. Não é um trabalho literário que o historiador deve fazer. Isso não era pregado por Jacques Le Goff. Quem falava disso? O Georges Duby. O próprio texto já nos apresenta que Georges Duby queria ver no historiador uma imaginação literária. Já o Le Goff afirmava justamente o contrário, que o que era mais importante era o poder de abstração do historiador, a utilização de sua imaginação científica. Portanto, a alternativa correta, letra A. Próxima questão. O historiador deve respeitar o tempo que, sob diversas formas, é a condição da história e que deve fazer corresponder seus quadros de explicação cronológica à duração do vivido. Datar é e sempre será uma das tarefas fundamentais do historiador, mas deve fazer-se acompanhar de outra manipulação necessária da duração, a periodização, para que a datação se torne historicamente pensável. Para o autor, Jacques Le Goff, sendo a história o estudo, a história é o estudo do quê? Para Jacques Le Goff,
Alternativa A. A história é o estudo do tempo cronológico, linear, homogêneo e neutro. Datas concretizam, para os historiadores, os documentos. Jacques Legoff afirma isso, que o tempo é cronológico, linear, homogêneo e neutro. Incorreta afirmação. Alternativa B. Vai afirmar, então, que a história, o estudo das mudanças significativas, a periodização é importante instrumento de inteligibilidade dessas mudanças. Então, a função que a periodização vai assumir no trabalho do historiador é tornar inteligível as mudanças processadas. Esta é a afirmação correta. A história é o estudo das mudanças significativas. A periodização é um importante instrumento que torna inteligível essas mudanças. Alternativa C. A história, o estudo das obras de indivíduos ou grupos, o tempo é utilizado para realizar a ideia de progresso técnico e científico alcançado. Não é essa a função da história, de acordo com os pressupostos apresentados por Jacques Legoff. Letra D, de recolhas de atos solenes, reunidos por ordem cronológica. A data tem o objetivo de indicar o caráter memorável do tempo. Não, não é essa a função da periodização. A função dela é tornar inteligível as mudanças estudadas. E letra E, do decorrer do tempo dos homens e das sociedades. A ordem cronológica garante a veracidade dos fatos expostos pelo historiador. O que garante a veracidade desses fatos é a comprovação científica, que vai ser justamente o poder de abstração, a imaginação utilizada pelo historiador, a imaginação científica. Utilize o texto e o conhecimento histórico para responder às questões. Temos, então, um texto de Jacques Legoff, extraído da obra História e Memória, que estamos analisando na aula de hoje, e vamos fazer duas questões sobre esse texto. Vamos, então, ao texto com muita atenção. A Revolução Francesa, durante 13 anos, o fascismo italiano, durante 21, impuseram na França e na Itália duas eras que sublinhavam a vontade de uma renovação fundamental. Todavia, enquanto no primeiro caso, ou seja, na Revolução Francesa, não obstante um recurso muitas vezes inconsciente a dados franceses, existia a aspiração, ou em todo caso, a esperança de fundar uma era para todos os povos, a era fascista, ao contrário, fechava-se no mais estrito nacionalismo. Esse texto de Jacques Legoff apresenta dois importantes eventos históricos da humanidade. Uma do século XVIII, outra do século XX. A do século XVIII é a Revolução Francesa, que abalou os alicerces do antigo regime na França e acabou espalhando-se por boa parte da Europa. As transformações, os ideais iluministas, a ascensão da burguesia ao poder político na França acabou servindo de espelho, de modelo para outros países do mundo. O outro evento apresentado na questão, retratado aqui por Legoff, é o caso do fascismo italiano, que aconteceu na primeira metade do século XX,
com a ascensão de Mussolini ao poder político lá na Itália, em 1922, com um movimento de caráter fundamentalmente nacionalista. Muito bem. Vamos para a primeira questão relativa a este texto. O texto faz referência a um período da França revolucionária em que a Convenção, além de estabelecer o calendário republicano em substituição ao calendário gregoriano, permitiu. O primeiro texto, portanto, faz alusão à Revolução Francesa, ao processo revolucionário na França, que começou em 1789 e perdurou por 10 anos, até a ascensão de Napoleão ao poder político em 1799, quando ele se tornou cônsul, deu um golpe e tornou-se cônsul na França. Muito bem. Mas o texto reporta a uma das fases da Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve 4 fases. Nós não podemos esquecer disso. A primeira fase é chamada de Assembleia Nacional. A segunda fase é chamada de Convenção Jacobina. Depois vem a fase conhecida como Diretório, que marca o retorno dos girondinos ao poder, e a última fase, que é chamada de Consulado. 4 fases da Revolução Francesa. Em especial, o item já falou para a gente aqui, ó. O texto do Le Goff está reportando ao período da Convenção Jacobina, aquele período radical da Revolução Francesa, o período em que a baixa burguesia, em que setores das camadas médias assumiram o poder. É o período do governo de Maximilien Robespierre, o período da criação do Tribunal Revolucionário na França, o chamado período do terror, o período das guilhotinas lá na França, o período mais radical da Revolução Francesa, quando nós tivemos aí, entre outras coisas, a adoção de um calendário revolucionário, a mudança dos nomes dos meses do calendário francês. Saíram o calendário gregoriano e começou o calendário revolucionário. Mudou, inclusive, o nome dos meses. Frutidor, termidor, nivoso, frutoso e outros mais. Alguns meses, para você ter uma ideia aqui, ó. Frutidor, termidor, pluvioso, nevoso. É o nome de alguns dos meses, né? O calendário revolucionário que foi utilizado, em substituição ao calendário gregoriano. Mas, além disso, a chegada dos jacobinos ao poder promoveu uma série de mudanças. Que mudanças são essas? Vamos lá. Alternativa A, a tomada do poder político pela nobreza, que organizou o Estado de modo a favorecer seus interesses, superando os entraves impostos pelo mercantilismo. Bom, a fase da Convenção é marcada por uma predominância política dos jacobinos. Os jacobinos são a pequena burguesia e camadas médias. Então, nós não temos ascensão da nobreza, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ao final do processo revolucionário na França, quem ascende ao poder político é outra classe social, a burguesia. Não podemos esquecer que a Revolução Francesa foi essencialmente uma revolução burguesa. Alternativa B. O aumento dos tributos cobrados às 3 ordens sociais a fim de salvar a economia francesa, refém do crescimento desenfreado da dívida externa. Não é essa a questão aqui, pessoal, desse período. Alternativa C. A elaboração de uma nova Constituição que estabelecia o sufrágio universal em substituição ao voto censitário, garantia o direito à insurreição,
alimento e trabalho para todos os cidadãos. Esta está correta. São ações tomadas pelos jacobinos durante a fase da Convenção. Uma nova Constituição para a França, o estabelecimento do voto universal e a garantia de trabalho, de alimento e do direito de insurreição para todos os cidadãos. Alternativa correta, letra C. Letra D, a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte com maioria dos membros da alta burguesia, que defendia a manutenção da monarquia constitucional. Incorreta afirmação. Letra E, o comprometimento do rei com a nova Constituição, que abolia os privilégios fiscais e concedia aos parlamentares a regularização dos impostos. Não é nessa fase que acontece, é na fase da Assembleia Nacional. Como a questão pede características da fase da Convenção Jacobina, essa é a alternativa correta, a letra C de casa. A outra questão, evidentemente, fala sobre o fascismo. Movimento da direita radical transformado em poderosa força organizada, o fascismo conquistou o poder. O fascismo chegou ao poder na Itália com Benito Mussolini no ano de 1922, contexto histórico do período entre guerras. A Itália sofrendo os efeitos da Primeira Guerra Mundial, com o crescimento do desemprego, com a crise econômica, com as agitações sociais, com o crescimento dos partidos de esquerda, a exemplo do Partido Socialista Italiano. Então surge um empreendimento de direita, o fascismo, os camisas negras, liderados por Benito Mussolini, que conquistou o poder. De que maneira que conquistaram o poder? Alternativa A, pela Revolução Social, influenciada pelo movimento revolucionário bolchevique. O movimento revolucionário bolchevique chegou ao poder lá na Rússia em 1917. Evidentemente que a vitória bolchevique na Rússia influenciou vários países da Europa, Alemanha, Itália, o crescimento de partidos socialistas nesse país. Para combater esse crescimento do socialismo é que nós vamos ter a burguesia financiando estes partidos. No caso, o Partido Fascista. Então, a alternativa A está incorreta, porque o fascismo não chegou ao poder através de uma revolução social. Letra B, pelo controle econômico dos camisas negras, dos postos de abastecimento, não é assim que o fascismo ascendeu ao poder político na Itália. Letra C, pelo discurso de um partido político marcado pelo revanchismo nacionalista. Não é assim que vai chegar ao poder. Letra D, pela constituição de uma força paramilitar em defesa da guerra mundial. Não é assim. A chegada do fascismo ao poder na Itália se dá através da chamada Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma, quando 50 mil camisas negras, liderados por Benito Mussolini, vão até o rei da Itália, Vítor Emanuel II, exigir mudanças, porque a Itália participou da Primeira Guerra Mundial, venceu a Primeira Guerra Mundial, esteve ao lado dos vitoriosos da Tríplice Entente, mas não recebeu os benefícios de tamanho sacrifício que o povo italiano fez. Então, apelando a esse sentimento de nacionalismo, que vai acontecer essa pressão ao rei italiano. E aí é o próprio velho regime, ou seja, a monarquia italiana, que vai convidar Mussolini para ser primeiro-ministro do país. Portanto, o fascismo conquistou o poder na Itália em 1922 pela própria iniciativa
do velho regime italiano, portanto, de uma forma constitucional. O fascismo não chegou ao poder através de um golpe. Mussolini foi convidado pelo rei da Itália, Vítor Emanuel II, para exercer a função de primeiro-ministro italiano. Alternativa correta, letra E. Muito bem. Próxima questão. A história fermenta a partir do estudo dos lugares da memória coletiva. Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus. Lugares monumentais, como os cemitérios ou as arquiteturas. Lugares simbólicos, como as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas. Lugares funcionais, como os manuais, as autobiografias ou as associações. Estes memoriais têm a sua história, mas não podemos esquecer os verdadeiros lugares da história, aqueles onde se deve procurar não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os denominadores da memória coletiva, que são estados, meios sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou de gerações levadas a coexistir, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos diferentes que fazem da memória. Vamos, então, levar em consideração este fragmento extraído da obra História e Memória de Jacques Le Goff. Então, ele fala aqui dos chamados lugares da memória. Lugares da memória coletiva. Lugares representativos da memória coletiva. Lugares topográficos, tais como arquivos, bibliotecas, museus. Lugares monumentais, tais como cemitérios, arquiteturas. Lugares simbólicos, comemorações, peregrinações, aniversários, emblemas. Lugares funcionais, manuais escolares, autobiografias, associações. São memoriais que têm a sua história. E quem são os órgãos responsáveis pela manutenção desses lugares da memória coletiva? Os estados, os meios sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou de gerações levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos diferentes que fazem da memória. Então, a memória é um instrumento que contribui para a formação da identidade coletiva. Considerando-se a concepção de Le Goff sobre patrimônio cultural e identidade social, patrimônio cultural e identidade social, assinale a afirmação correta. Letra A. Patrimônio cultural e identidade social são uma questão de cidadania e, desta forma, relacionam-se a toda a comunidade. Toda a comunidade tem patrimônio cultural, toda a comunidade tem uma identidade social, por representarem um direito fundamental dos cidadãos e a base para a construção da identidade cultural. Perfeito. Afirmação correta. Letra A. Olha aí a importância. Patrimônio cultural e identidade social são questão de cidadania. Dessa maneira, então, pessoal, ela está relacionada com toda a comunidade, porque representa um direito fundamental do cidadão e é a base da construção da identidade cultural de um povo. Perfeita afirmação. Letra A. Alternativa B.
a memória é vista como um direito social histórico, de modo que todos devem ter acesso aos bens materiais que representam o passado dos heróis, a sua tradição, enfim, a sua história, pois a identidade cultural se constrói a partir dos bens patrimoniais memoriais. Nós vimos aí que os lugares de memória são variados e não estão relacionados apenas aos bens materiais, muito pelo contrário, os bens imateriais também apresentam-se nesse arcabouço que forma a memória social coletiva. Você viu agora há pouco, cemitérios são lugares de memória, museus são lugares de memória, comemorações são lugares de memória, tradições orais são lugares de memória. Portanto, tanto os bens materiais quanto também os patrimônios imateriais constituem-se em identidade coletiva, em patrimônio cultural. Perfeito? Por isso que a alternativa B está incorreta. Letra C. A memória é vista como fonte de solidificação da identidade social, visto que dá sustentação às relações sociais. Até aqui, beleza, tranquilo. Uma vez salvaguardados os bens históricos nos museus, restou investir na destruição do antigo para a possibilidade do surgimento do novo. Muito pelo contrário, deve ser preservada a tradição, deve ser mantida essa tradição, que faz parte de uma identidade coletiva, de uma identidade social coletiva. Então, não é apenas no museu que nós temos lugares de memória. Nós temos lugares de memória nas bibliotecas, nas arquiteturas, nos cemitérios, nas tradições, nas comemorações, nos emblemas. Então, a memória é construída nos mais variados locais. A alternativa D, a preservação do patrimônio e da memória, é fundamental para os historiadores. Porém, os administradores devem manter seu foco em outros aspectos da sociedade, sob pena de não atingirem o desenvolvimento econômico. Claro que está errada essa afirmação, né, pessoal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alternativa E, a preservação do patrimônio e da memória deve recair somente, olha a palavra-chave, somente sobre bens materiais de notável valor arquitetônico, relativos a fatos importantes do passado, pois nem tudo se refere ao patrimônio tem significação para a comunidade. Como que não? Uma biografia, um álbum de família, um diário escrito, pessoal, peças do vestuário também, fotos, tudo isso faz parte do patrimônio e da memória coletiva. Por isso que está errada a letra E. Próxima questão. Em seu famoso ensaio sobre documento-monumento, Jacques Legoff usa o termo revolução documental para identificar a ampliação da noção de documento a partir da década de 1960. Descreve as transformações que tal fenômeno provocou no campo da história e enfatiza, ao mesmo tempo, a necessidade de preservar o dever principal do historiador, a crítica do documento, qualquer que seja ele, enquanto monumento. Outro texto fundamental de Jacques Legoff, que está inserido na obra História e Memória, é o texto Documento-Monumento, onde ele fala sobre esta chamada revolução documental, que passou a ocorrer a partir da década de 1960. Só que o Jacques Legoff vai enfatizar aqui, pessoal, que apesar dessas transformações no campo documental, que ele chama de revolução documental,
O historiador tem o dever de preservar a sua principal função, que é a de fazer a crítica documental. Aquela velha história, o documento não fala por si só. É necessário interrogá-lo, é necessário investigá-lo enquanto monumento. Tal ênfase refere-se ao fato de considerar que, alternativa A, documentos escritos são reveladores de verdades sobre o passado, ao passo que monumentos representam vestígios da vida social apropriados apenas a estudos arqueológicos. Incorreto. Você acabou de ver que Jacques Le Goff, se apropriando do que foi escrito por Pierre Nora, outro importante historiador francês, os lugares da memória estão nos mais diferentes aspectos. Não apenas em documentos, mas também em monumentos, em locais como bibliotecas, como arquiteturas, cemitérios, enfim, vários lugares de memória. E não são apenas destinados aos estudos arqueológicos. Alternativa B. Para preservar a memória social, é necessário aprofundar a crítica interna de documentos da cultura material, determinando sua procedência e localização. O que Jacques Le Goff está falando aqui, é que deve ser feita, deve ser mantida essa crítica externa ao documento. O documento não traz todas as respostas, a não ser que o historiador as faça, que o historiador indague esse documento, questione esse documento. Aí sim o documento pode falar, pode apresentar as respostas. O documento em si, como pregavam os positivistas, não traz todas as respostas, porque ele está carregado de intencionalidade de quem produziu aquele determinado documento. Alternativa C. Os monumentos não podem ser considerados fontes históricas. Como não? Documento, monumento. Então, já começa errada essa afirmação, mas vamos analisá-la por completo. Os monumentos não podem ser considerados fontes históricas, pois foram construídos para preservar a memória de acontecimentos significativos apenas para determinada sociedade. Incorreta afirmação. O monumento também é um documento histórico. Alternativa D. Todo documento é um monumento, pois resulta do esforço das sociedades históricas de impor ao futuro, voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. Verdade. De acordo com Le Goff, todo documento é um monumento, porque ele tem uma carga de intencionalidade. O esforço que as sociedades históricas tiveram para impor ao futuro. Não importa se de forma voluntária ou de forma involuntária, uma leitura, uma imagem de si próprias para as gerações futuras. Correta afirmação, letra D. E a letra E, o historiador deve recorrer aos monumentos como única fonte legítima para a elaboração do conhecimento histórico verdadeiro, pois são construídos intencionalmente. Você viu no texto Monumento Documento que o Jacques Le Goff ressalta uma chamada revolução documental que aconteceu a partir da década de 1960, onde as fontes históricas se tornaram bastante variadas. Então, quando ele fala que o monumento é a única fonte legítima para a elaboração do conhecimento histórico, é um erro. É uma fonte, mas não é a única. Perfeito?
Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado. Muito bem, pessoal. Então, nesta aula a gente falou sobre aspectos importantes do livro História e Memória de Jacques Le Goff, que eu ressalto novamente, você deve ler com bastante atenção, porque é um livro que tem muita recorrência em questões de concurso para professor de história ou para historiador. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique lá.